Olá, meu nome é Luiz Renato, sou advogado na área de família e sucessões. Hoje o nosso tema é sobre: fui traído, posso pedir indenização por danos morais? A indenização por danos morais é uma reparação financeira que possui o objetivo de compensar uma pessoa que foi vítima e assim inibir o agressor de repetir tal comportamento. Dessa forma, muitas pessoas se perguntam se o sofrimento emocional e psicológico sérios causados pela traição no casamento possibilitaria o pedido e recebimento de indenização pelo dano moral. Vale ressaltar que, em certos casos, a traição pode resultar em constrangimento, além de abalar a vida profissional ou ainda resultar em doenças graves como depressão e outras doenças que podem atrapalhar a vida da pessoa traída. Adultério e fidelidade. Antes de falarmos sobre o direito ou não ao pedido de danos morais, precisamos ressaltar que no Brasil o adultério deixou de ser crime em 2005, mas ainda assim a fidelidade conjugal é um dos deveres de casamento. Veja o que diz os artigos 1565 e 1566 do Código Civil. Pelo casamento, o homem e a mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. São deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. Por sua vez, quando se trata de uma união estável, também é prevista a lealdade entre os companheiros, conforme mostra o artigo 1724. Então, em ambos os casos, a traição se trata de um descumprimento do dever de fidelidade ou lealdade. Dessa forma, a união pelo casamento ou união estável vão além de um simples contrato, mas estabelece deveres e direitos de cada uma das partes. Sendo assim, destaco que é possível pedir a reparação por dano moral quando há traição conjugal. Quando posso pedir danos morais? Segundo o artigo 927 do Código Civil, se alguém causar prejuízo a outra pessoa, fica obrigado a reparar o dano material ou moral, mas para isso é preciso analisar cada situação de forma individual, ou seja, precisamos verificar quais são as consequências que foram causadas na vida da pessoa que foi traída. Então, o pedido e pagamento dos danos morais irá depender da gravidade e dos efeitos gerados pela traição. Para isso, a pessoa traída precisa comprovar as situações conforme mencionei acima: ocorrência de depressão ou outra doença causada pela descoberta, além de uma possível demissão do trabalho pelo abalo emocional que a pessoa tenha sofrido. Também há a possibilidade de pedir a indenização se o fato tiver repercussão social. Essa comprovação pode ser feita por meio de testemunhas e provas documentais dos danos sofridos. Mediante a isso, o juiz avaliará a situação e determinará o valor que poderá compensar a vítima e os danos que tenham sido sofridos. Quando esse fim envolve a traição, o sofrimento é ainda maior, mas é possível para muitos juristas e tribunais brasileiros conseguir amenizar essa angústia com indenização por danos morais em caso de traição. A questão divide julgadores e advogados e nem sempre é claro quando uma traição merece ser indenizada. Essa lei também prevê nos artigos 186 e 927 que quem violar o direito alheio e lhe causar dano, mesmo que seja apenas moral, está cometendo ato ilícito e ficará obrigado a reparar o dano. Uma alternativa para diminuir as incertezas sobre o tema é fazer contratos de convivência em uniões estáveis ou pactos antinupciais que prevejam a hipótese de indenização por traição. Esse tipo de ação dificulta uma possível relação amigável depois do divórcio. Para haver indenização, é preciso que haja descumprimento de um dever, dano moral e um nexo causal entre o descumprimento e o dano. O dano moral não é só a dor ou o sofrimento do cônjuge extraído, mas o prejuízo decorrente do fato grave em si mesmo. A traição em si é um fato grave valorado negativamente. Em primeiro lugar, nem todo ato ilícito tem como sanção o dever de indenizar. Os atos ilícitos invalidantes geram a anulação de um ato, sem o dever de indenizar, e os atos ilícitos caducificantes resultam na decadência de um direito. Não se pode concluir pela existência de uma relação consequencial entre um ilícito, como violação ao ordenamento jurídico, e o dever de indenizar. O casamento não é um contrato, mas um negócio jurídico de direito de família. No casamento há um espaço de liberdade amplo, pertinente ao espaço da privacidade, para que os consortes definam e redefinam ao longo da vida o vínculo que lhes une.
Há uma certa tendência em se procurar resolver as mazelas do direito de família mediante o pagamento de indenizações que acabam por transformar relações existenciais em relações contratuais, como se noivos, companheiros e cônjuges fossem contratantes que, diante do descumprimento de uma ou mais cláusulas do seu acordo, pudessem buscar uma indenização pela frustração de suas expectativas contratuais. O dever de fidelidade não existe para aplacar os ciúmes do outro. A fidelidade não é um dever somente para atender o outro cônjuge. A onda de pedidos de dano moral por traição surgiu num momento histórico em que as alterações legislativas praticamente acabaram com as outras sanções contra o adultério. Na ausência de outras sanções, que sempre existiram, o ordenamento acabou por encontrar uma forma de compensar isso por meio do dano moral. Se você gostou desse vídeo ou quiser saber mais do direito de família, continue acompanhando as nossas publicações nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube e compartilhe com quem você acha que possa se beneficiar desse conteúdo. Até lá!